Sobre uma novidade para os passageiros do Itapuã. Lu, semana passada a gente fez esse registro aqui, ó, justamente dessa fila de passageiros. Será que eles estão esperando menos tempo pelos ônibus? Porque a CEMOB prometeu que ia ter mais linha, mais ônibus. Como é que tá essa novidade aí? Bom dia. É isso, Nath. Bom dia para você, bom dia a todos. A linha continua sendo a mesma, mas tem maior oferta de ônibus, de fato. Isso está fazendo com que o tempo de espera aqui dos passageiros seja um pouco menor, né? A gente lembra aqui que a única linha de ônibus que passa dentro do Itapuã Park é a 784.3. É uma linha circular que vem da garagem da Aviação Pioneira e ela faz 31 paradas até a quadra 9, lá dentro do Paranoá, na avenida principal. E de lá, então, o morador aqui do Itapuã Park tem que fazer a baldeação, pegar outro ônibus. Eles podem fazer até 3 integrações, segundo a Secretaria de Mobilidade. A gente tem imagens da quinta-feira passada, que eu tive aqui com o Emerson Soares, que mostram como é que estava a fila dos ônibus, que saíam muito cheios, porque até a semana passada eram apenas 2 micro-ônibus que faziam essa linha 784.3. Então, desde as 5 da manhã, a fila era muito grande e eles saíam daqui, os ônibus, muito, mas muito lotados mesmo. Parecia uma latinha de sardinha, todo mundo espremido. E lá na semana passada, a Secretaria de Mobilidade nos disse que estava fazendo estudos para ampliar a frota, inclusive estudos conjuntos com a Pioneira para trocar o tipo de ônibus, colocar ônibus um pouco maiores. E aí a novidade é que a partir de hoje, além dos 2 micro-ônibus que já circulavam por aqui, outros 2 ônibus de tamanho regular, aqueles ônibus convencionais, também vão fazer essa mesma linha. E isso está fazendo com que o tempo de espera, que até então era de 40 a 50 minutos, caia para uma média de 25 a 30 minutos entre um e outro. Segundo a Secretaria de Mobilidade, e eu queria pedir para rodar as imagens que o Pedro Reis, que está aqui comigo hoje, fez um pouco mais cedo, para vocês verem como é que está o tamanho da fila hoje, como é que está a lotação dos ônibus hoje e quais são esses tipos de ônibus que estão se revezando por aqui. A Secretaria de Mobilidade disse que subiram, né, de 20 para 46 partidas por dia durante a semana de segunda a sexta, com esse intervalo médio que eu falei para vocês de 25 minutos. E aí começa às 5 horas da manhã, a partir das 19 horas, aí o tempo de espera sobe um pouquinho, fica com um intervalo de 40 minutos até o último ônibus que passa às 11h50 da noite. E aos sábados e domingos, as viagens elas sobem de 10 para 22 horários, com um intervalo de 45 minutos, passando para um intervalo um pouco maior de 1h30 a partir das 8 da noite. Aos sábados e domingos, o último ônibus que passa por aqui é às 11h10 da noite. Segundo os moradores, apesar da melhora, os ônibus não estão passando na hora que mostra ali no aplicativo. E segundo eles, o primeiro ônibus da manhã tem que ser o ônibus convencional e não o micro-ônibus, como foi o que aconteceu hoje. Mas eu e Pedro Reis conversamos, inclusive, com um fiscal da CEMOB, que está aqui observando tudo isso para fazer esses ajustes necessários para os próximos dias. A gente vai ouvir agora a Fernanda Duarte, que é moradora aqui do Itapuã Park, e ela fala também sobre a necessidade de que ônibus com outros destinos passem aqui dentro. Eu acredito, né, que seria muito necessário o ônibus aqui do Itapuã Park para o plano. Os moradores aqui ganhariam mais tempo, né? Até mesmo qualidade de vida, né? Então estamos aguardando a mudança. Os moradores também pedem um pouco mais de iluminação aqui nessa pista e também mais paradas de ônibus. O próprio fiscal da CEMOB disse que pode ser uma boa colocar uma parada de ônibus exatamente do outro lado aqui, porque às vezes o ônibus passa e quem está descendo ali das ruas do Itapuã perde, mas aí consegue atravessar a pista enquanto ele pega o pessoal da parada lá embaixo e dá tempo de pegar esse ônibus ainda. Os moradores disseram que essa semana vão ter uma reunião com a CEMOB para poder alinhar essa possibilidade de outras linhas circularem aqui dentro, Nath. Isso que precisa, né, Luísa? Você falou de um fiscal da CEMOB, uma pessoa, um funcionário que esteja ali junto, acompanhando de pertinho. Se todo lugar fosse assim, né, Luísa?
Exatamente, seria muito bom. O nome dele, inclusive, é Romero, está aqui conversando com os moradores, realmente para tentar deixar as coisas o melhor possível para os passageiros. Fica esse elogio, então. Tem um ônibus chegando aqui. Oba, que bom, o ônibus chegando para diminuir essa fila ali de espera e que, de fato, seja assim, sempre fica o elogio para a Secretaria de Mobilidade, que nós mostramos aqui no Bom Dia DF e rapidamente teve essa resposta, ônibus chegando lá no Itapuã, mas se tiver problema, manda mensagem para a gente, hein? 7 horas em ponto.